Saudações aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Arquimimo e estou trabalhando com vocês aí os conteúdos e a disciplina de Direitos Humanos, tá bom? Para esse nosso encontro, a gente vai dar sequência à discussão sobre a igualdade racial, racismo e os temas decorrentes, né, dessa agenda muito importante aí para os concursos na área policial e também, né, de maneira mais importante ainda para, né, as carreiras do Ministério Público ou para o Ministério Público, tá? Pessoal, nesse nosso encontro a gente vai começar a trabalhar a questão do Estatuto da Igualdade Racial, tá bom? Para essa primeira parte da aula, a gente vai dar uma olhada aqui nos conceitos apresentados pelo Estatuto da Igualdade Racial. Pessoal, aqui tem questão de prova, tá? Aqui tem questão de prova. O próprio legislador estabelece definições, tá? Definições sobre ação, sobre racismo, sobre desigualdade racial, sobre discriminação, sobre participação, sobre gênero. Ele apresenta vários temas aqui, né, mesclados na primeira parte da lei e que apresentam definições. Por conta disso, é muito frequente a possibilidade do examinador buscar uma questão aqui nessa parte, tá? A primeira ideia, pessoal, a gente já trabalhou rapidamente aí num momento anterior, é a ideia da discriminação racial ou discriminação étnico-racial, tá? O que é, pessoal, discriminação? É justamente a distinção, a exclusão, a preferência que é baseada num critério de cor, tá? O objetivo justamente é impedir, anular, né, desigualar as pessoas por intermédio desta prática discriminatória, tá bom? Então, esta discriminação étnico-racial, tanto faz, né? Ela acontece em qualquer parâmetro da vida, tá? Pode acontecer em qualquer parâmetro da vida. Então, neste caso, trata-se de condição aí importante e conceito importante. Em relação à discriminação racial, pessoal, é um outro conceito que a gente já trabalhou aí rapidamente numa outra aula. É a ideia, né, da desigualdade racial, que a gente já trabalhou em outra aula, ou seja, é a injustificada forma, né, de diferenciar as pessoas, impedir as pessoas de fruir bens, serviços, né, em função de uma injustificada diferenciação. Então, a discriminação, que é o inciso primeiro, corresponde justamente à distinção. E a desigualdade já é a atuação da distinção. Ou seja, se num primeiro momento eu pratico um ato discriminatório, num segundo momento eu já produzo a desigualdade. Então, a desigualdade é fruto da discriminação, é o resultado da discriminação. A desigualdade é o conjunto, né, de parâmetros que me permitem afirmar, né, que, de fato, um comportamento em relação à questão racial produz diferenciação entre as pessoas. É isso que corresponde à ideia de desigualdade racial, tá bom? Ainda dando sequência aqui, pessoal, são conceitos importantes logo no começo da lei, tem a desigualdade de gênero, que é exatamente o que eu disse até agora com a inclusão da ideia da mulher, tá? Então aqui o legislador estabeleceu que a mulher é vítima, a mulher negra, nesse caso, a gente está falando do Estatuto da Igualdade Racial, ela é vítima específica, né, de um preconceito melhor, de um preconceito de gênero que resulta numa desigualdade de gênero, tá? Ainda tem o conceito de população negra, tá? A ideia de população negra estabelecida no Estatuto da Desigualdade, Estatuto da Igualdade Racial, é feito com base na noção, né, de que este conceito é dado pela própria pessoa. É um conceito de autodefinição com base nos critérios do IBGE. Então, a pessoa faz o quê? Ela se autodeclara. Ela diz, olha, eu sou negro. Ah, mas estou vendo aí, você não é negro, não. Não, meus antepassados, a minha família, a minha raiz, né? A pessoa pode montar aí um discurso, apresentar um discurso, né? Montar, retroceder e entender o processo de formação da família e explicar isso e reconhecer e se considerar assim. É comum? É comum, né, pessoal? É importante? Absolutamente importante. A gente tem cotas em concurso, a gente tem cotas
na atividade pública, na atividade privada, que estabelecem a possibilidade de acesso às pessoas a determinadas políticas e vantagens com base na autodeclaração. Por conta disso, tema importante, tema fundamental e tema polêmico. Tá bom, pessoal? Ainda tem a questão das ações afirmativas. Também tema complexo para a prova. Por quê, pessoal? Tema importante para a prova e complexo por quê? Porque é justamente o conjunto das políticas públicas, das ações públicas, que vão estabelecer uma priorização para alguém que está numa condição de desigualdade. Eu estabeleço uma priorização para a pessoa em função da adoção de uma postura que tenta reequilibrar um espaço de desigualdade. Então, exatamente o que está posto aí no seu edital, né, pessoal? A ação afirmativa é o quê? São medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção de desigualdades raciais e para a promoção de igualdade de oportunidades, tá bom? Em relação ao inciso 4º, vocês vão ver aí que é a ideia da autodeclaração, conforme o quesito cor-raça usado pela IBGE, né? Ou que adota autodefinição análoga, tá bom? Então essas ideias estão presentes aí no Estatuto da Igualdade Racial e são fundamentais para a gente começar a compreender o que traz aí a 12.288/2010, tá? Dando sequência aqui, pessoal, a gente começa já a olhar alguns artigos que estabelecem, né, proposições importantes, apresentam proposições indispensáveis aqui para a compreensão do próprio estatuto e a compreensão da forma como esse estatuto, né, encampou o tema do racismo, né, e acabou devolvendo aqui como resgate histórico, né, e dívida histórica do Estado brasileiro com a população negra na forma de um documento que tutela especificamente o preconceito racial em face, né, de pessoas negras, tá bom? O artigo 11, pessoal, vai dizer justamente isso, que é de que o estabelecimento, ou melhor, os estabelecimentos, né, educacionais, eles têm que criar no ambiente, né, do ensino fundamental ou do ensino médico, sejam escolas públicas, sejam escolas privadas, a observação e o estudo da história da África e a história da população negra no Brasil. Então, observando aí a 939496, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, desde logo, já no artigo 11, quando trata da educação, a lei vai direto no ponto. Olha, é indispensável o estudo do tema da história, né, dos negros no Brasil, da história africana, né, e, de modo geral, a visão que se tem, né, sobre negros e história. Tem muito mais sentido, né, pessoal? A gente, às vezes, está estudando temas que têm pouco sentido para a nossa origem. Por exemplo, às vezes, estudar até a própria formação dos Estados Unidos, né? É importante? Claro que é importante, né? Tudo é importante. Agora, efetivamente, do nosso ponto de vista aqui, sobre a nossa perspectiva, está mais voltado para a nossa realidade e entender o processo de formação, colonização, escravidão, né, e a participação do negro na formação cultural e na formação da identidade brasileira, da identidade nacional. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, né, apresentam a ideia de que todo o currículo, né, ele vai apresentar este tema, né, resgatando essa contribuição aí da população negra nas questões sociais, econômicas, políticas e culturais. Ainda, né, estabelece a ideia, pessoal, de que o executivo vai fazer o quê? Vai fomentar a formação de pessoas, de material didático, vai financiar, vai formar as pessoas para que elas tenham capacidade de compreender esse tema, né, e divulgar ele de maneira adequada. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar uma pessoa, né, que não esteja habilitada com o tema e colocar ela para trabalhar. Não, eu tenho que formar a pessoa. Estabelecer instrumentos, né, que vão permitir a formação, a educação de educadores para que eles tenham a condição, né, de fazer, então, a divulgação destes temas, né, eles serem aí, de alguma forma, repetidores dessa ideia a partir do respeito ao que está estabelecido na lei. Ainda, né, o parágrafo 3º, ele estabelece a ideia de que sempre que houver comemorações, datas históricas de caráter cívico, né, que envolvam o Estado brasileiro, eu devo, sempre que possível, né, permitir, né, e trazer intelectuais que
que conheçam o tema, intelectuais possivelmente também aqui, né, pessoal, de origem negra, e que vão, né, debater, apresentar as questões das vivências, né, da cultura e da forma de compreender aspectos específicos da história a partir da realidade, né, brasileira do negro e a realidade brasileira a partir da história e da contribuição do negro na nossa formação cultural, econômica, né, e histórica, tá bom? Então, dando sequência aqui, pessoal, avançando um pouco, a gente vai dar uma olhada aqui no artigo 14, que trata ainda também da questão da educação, e que diz que o Estado vai estimular ações socioeducativas por intermédio do movimento negro e que vão desenvolver atividades de inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbio, tudo de modo a promover, né, esse tipo de ação socioeducativa, tá? Ainda nesse âmbito, qualquer ação socioeducativa? Não, né, pessoal? Ações socioeducativas que envolvam aí a promoção da igualdade racial, tá? Ainda, pessoal, o artigo 17 diz aí que o poder público vai estimular, né, o reconhecimento de sociedades, grupos, né, negros que atuam, aí, clubes que atuam na defesa e na promoção do interesse da população negra. Então, é mais um aspecto importante aqui da lei de reconhecer que existem grupos, existem pessoas que se dedicam e se dedicaram durante muitos anos, né, à discussão da questão da igualdade racial e foram militantes num sentido de lutar por uma atuação mais justa nos termos da própria forma como a sociedade está organizada, né, e reconhecer a trajetória destes grupos, destas pessoas, né, destes clubes, né, que atendem aí, de modo geral, aos interesses da política e da agenda da população negra, tá bom? Tem ainda na sequência, pessoal, o artigo 18, né, que fala de tema indispensável aí, muito mais aqui para o Ministério Público do que para as carreiras policiais, que é a questão dos quilombolas, né? Então, o quilombola, né, é esse espaço territorial de negros fugidos que é indispensável aí de conhecimento, aí de responsabilidade e atribuição institucional do Ministério Público, né, reconhecer, atuar, proteger, né, disciplinar, né, e regularizar espaços territoriais onde essas pessoas estão inseridas. Então, o Estatuto da Igualdade Racial faz uma lembrança importante aqui neste particular. Ele diz que é assegurado às pessoas, né, remanescentes dos quilombolas o direito de preservação do uso, dos costumes, das tradições. E, né, esta preservação de documentos também vai receber, né, às vezes não é só um documento, às vezes é uma prática cultural não documentada, que vai ter que receber assistência específica de pessoas especializadas para que haja, né, o registro daquelas questões culturais para que elas permaneçam no tempo, tá? Pessoal, artigo 20 da lei, muito interessante, muito interessante. Eu chamo a atenção de você aqui. Você vai chegar na prova sem ter lido o Estatuto da Igualdade Racial e vai aparecer isso na sua prova, né? O poder público registrará, ou melhor, garantirá o registro, né, da proteção da capoeira em todas as suas modalidades. Capoeira, né, como luta, como dança, como manifestação cultural, né, como uma forma específica, né, de manifestar, né, de produzir comunicação por parte da população negra. Então, ou uma parte da população negra que se dedicou e que fez da capoeira, né, uma forma de representação. O poder público vai considerar também, né, pessoal, que, né, a capoeira é parte da identidade nacional, tá? A capoeira é um elemento da identidade nacional, como dança, como luta, como manifestação cultural, é o Brasil, tá bom? Então é isso que está dizendo aí o parágrafo único do artigo 20, né? O poder público deve garantir, deve assegurar manifestação específica, inclusive no ambiente internacional, reafirmando que a capoeira é uma manifestação autêntica nossa, uma construção brasileira. Ah, mas é uma construção africana. Não, é uma construção brasileira, tá? É uma construção específica que tem características próprias, culturalmente falando, que se relaciona, né, à construção no território brasileiro. Por conta disso, muita atenção ao artigo 20 do Estatuto da Igualdade Racial. Na sequência, pessoal, a gente vai ver aí o artigo 22, que vai justamente reafirmar aquilo que eu estou dizendo para vocês, que é
né, o reconhecimento da capoeira como um desporto brasileiro, tá? Então a atividade do capoeirista é livre, tá? No passado a gente teve isso, né, pessoal? O capoeirista, o exercício da capoeira era proibido. Vocês têm aí, devem lembrar das aulas de história, né? A atuação ou o uso da capoeira era considerado aí um crime, né? E era punido, né? No Brasil colônia, então uma manifestação cultural proibida. E hoje o que se diz? Não, a manifestação é livre, se reafirma a liberdade para manifestar. Eu não posso em nenhum lugar do Brasil proibir a prática da capoeira, né? E eu tenho que reconhecer que trata-se aí de uma manifestação cultural brasileira, tá? Ainda, pessoal, o artigo 24 fala do direito de consciência, de crença e do livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana, né? Então, aqui tem a prática do culto, a produção, a comercialização de artigos religiosos, com muita frequência a gente vê isso, né? E, né, a comunicação específica ao Ministério Público, né, para abertura de ação penal, né, em face de intolerâncias religiosas praticadas, tá? Então, só voltando aqui, pessoal, é o artigo 24 que fala justamente da manifestação religiosa, garante, né, um aspecto aí de preservação de cultura e manifestação da cultura da religião ou das religiões de matriz africana, são inúmeras, né, e são formas específicas de manifestação. É garantida a prática do culto, o respeito ao culto, né, a religiosidade, a forma como a manifestação neste particular acontece, tá? Como eu disse aí na sequência, né, a venda, a comercialização, a produção de produtos é permitida, a gente vê isso no Brasil inteiro, a gente tem lojas que se dedicam à venda de material religioso, né? E por fim, a questão da intolerância religiosa tem que ser promovida, que o Ministério Público tem a competência, a responsabilidade de atribuição de que, na hipótese de intolerância religiosa, né, persecutar penalmente as pessoas responsáveis por esta prática, tá? Mais recentemente, a gente teve muitos casos de intolerância religiosa. O Rio de Janeiro hoje é o estado que manifesta o maior número de casos de intolerância religiosa em diversas formas de manifestação de religiões de diferentes matizes aí, e inclusive as religiões africanas, tá bom? O artigo 25 fala especificamente sobre a assistência religiosa que deve ser garantida, né, em hospitais, instituições de internação coletiva e, né, espaços penitenciários igualmente. Então eu não posso impedir que haja uma manifestação de natureza religiosa, por exemplo, num hospital, né? Não posso impedir que isso aconteça. Por óbvio, né, pessoal? O hospital tem regras próprias, disciplina, esse procedimento, e vai dizer como isso pode acontecer, de que maneira pode acontecer. Ocorre que a lei é muito ampla, ela diz, olha, você pode ir lá e pode fazer a sua manifestação cultural, né? É óbvio que isso vai ter, né, vai depender de um acordo entre as partes aqui para que ocorra de maneira adequada, né, de maneira a não, né, trazer transtornos para as demais pessoas, né? Assim como o padre, eventualmente, né, pode visitar a pessoa no seu leito, né, onde está convalescido, né? Igualmente aí os representantes das religiões de matriz africana têm o direito, o poder, a possibilidade de fazer isso em relação à pessoa que também é praticante de uma religião daquela matriz. Ok, pessoal? Então, em relação a essa primeira parte aí, pessoal, do artigo, até o artigo 25, a gente trabalhou essas questões importantes, né? Eu chamo a atenção ainda, né, para o artigo 26, que trata especificamente das medidas para combater a intolerância à religião, como eu disse, só repetindo aqui, né? E o artigo 31, né, estabelece aí a possibilidade de proteger, né, as comunidades quilombolas, reconhecendo a propriedade definitiva. Então, em muitos locais onde os quilombos se instalaram, não há ainda titularidade de posse de terra ou propriedade de posse de terra, às vezes são terras públicas, né? E, como consequência, deve então reconhecer o poder público a preferência das pessoas na aquisição, na manutenção daquele espaço territorial como sendo de sua propriedade ou posse. Tá bom? Pessoal, só para a gente
só para a gente encerrar aqui a nossa discussão nessa nossa aula de hoje, há o artigo 38 também, que estabelece, né, em relação aos direitos trabalhistas, né, a capacidade, né, a possibilidade, né, de que a população negra tenha acesso aos mesmos direitos, proteções trabalhistas e valores aí na área laboral. Significa dizer que deve-se manter aqui uma igualdade, observando especificamente as convenções internacionais que tratam desse tema e os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro também em relação a este tema. Tá bom? Mais ainda o artigo 40, né, pessoal, que trata especificamente do CONDEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vai formular políticas, né, de inclusão das pessoas negras no mercado de trabalho. Então, tema importante, tema relevante aí para a nossa discussão a partir da interpretação, né, pessoal, da realidade aqui da questão do Estatuto da Igualdade Racial. O artigo 42 fala igualmente, pessoal, da distribuição igualitária de cargos, né, em funções públicas, né, e sempre que possível promover aí, observar, né, se é possível garantir uma igualdade em relação ao acesso a cargos públicos, né. Aqui a gente está falando especificamente, né, de ações, né, em funções de comissão, confiança, não está falando especificamente de concurso público, onde há legislação específica já garantida para os concursos federais. O artigo 44, pessoal, a gente já começa a encerrar, deixa eu passar aqui, é esse aqui, ó. O artigo 44 fala especificamente que na produção, né, de programas de TV, né, sempre que possível vou utilizar atores, figurantes negros, né, e, por óbvio, né, isso tem que ter uma percepção de que isso não terá validade quando se tratar aí de uma discussão, um filme, um documentário que vai tratar especificamente de um outro grupo étnico. É lógico, né, pessoal? Tem que garantir aqui uma igualdade, né, e uma participação equitativa das pessoas que representam, né, a identidade cultural, a identidade socioétnico-cultural do povo brasileiro, mas se eu estiver fazendo um documentário, um filme sobre outra natureza, é óbvio que eu não vou incluir pessoas só para atender essa cota. Então é muito lógico, né, essa explicação da lei. É interessante, uma prova, essa questão é interessante, né, pessoal? Então assegurar uma igualdade, mas por óbvio quando existir finalidades específicas, né, essa igualdade ela vai ser suspensa, tá bom? Não tem sentido eu discutir, né, a migração japonesa no estado do Paraná, na cidade de Londrina, né, e dizer que tem que se respeitar aqui, né, para a produção deste documentário, deste filme, né, o que está estabelecido no Estatuto da Igualdade Racial. Tudo bem, pessoal? Para encerrar aqui, o artigo 46, né, a gente trabalha aqui com a questão da participação, né, na administração pública federal, direta e indireta, também cláusulas que vão permitir a participação de artistas negros e pessoas contratadas com essa finalidade. Então, sempre que a administração pública federal, as autarquias, a fundacional, as empresas públicas licitarem, né, eles deverão incluir nas cláusulas, né, esta igualdade que inclui artistas negros nos contratos de propaganda, filme, ou seja, né, de modo a garantir a igualdade. Tá bom? Pessoal, eu já vou encerrando por aqui essa nossa conversa, né? E a gente se encontra em uma próxima oportunidade para seguir discutindo aí o Estatuto da Igualdade Racial, tá bom? Obrigado pela participação aí e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos.